Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Boa noite, salve Maria. Alguém já está com sono? Eu vi alguns sorrisos meio estranhos. Ainda não deu nem meia-noite ainda. Tem muito tempo ainda para vir. Quem quiser pode sentar. Quem tiver trago a Sagrada Escritura, abri em Tiago, capítulo 4. Epístola de São Tiago, capítulo 4. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja, e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselha coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno, em nome de Jesus. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria, com vosso divino Filho, ó Maria. Abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem deixar um pouquinho a Sagrada Escritura, eu pedi para abrir só para quando eu for usar, estar no ponto. Eu gostaria nessa noite de fazer mais uma meditação. E o ponto de partida que eu quero entrar não tem nada a ver, por enquanto, nessa escritura, mas vocês vão entender depois. Quero começar falando da figura de São Pedro para nós. São Pedro, o apóstolo que o Senhor falou em Mateus capítulo 16. Tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Nosso Senhor deu a autoridade para São Pedro de ser o líder da igreja, o primeiro papa da igreja. Ele era bem quisto com o Senhor. Ele era um dos primeiros, primado de São Pedro. A cátedra da verdade, o primeiro que ocupa a cátedra da verdade. Traiu o Senhor. Nosso Senhor foi traído por São Pedro. Aquele que era um dos que era mais amados, com certeza. Aquele que o Senhor confiou à igreja. Jesus, o fundador da igreja católica, ele é traído por aquele que ele coloca como chefe. E muitas vezes o Senhor continua sendo traído por nós, que tanto Ele nos ama. Mas aqui o que eu quero começar a meditação é:
que vocês lembrem daquela cena na Santa Ceia, na última ceia do Senhor. Nosso Senhor fala: um de vocês vai me trair. Todos começam a questionar: serei eu, serei eu, serei eu. São Pedro, ele logo fala: Senhor, eu vou até a morte contigo, eu nunca te negarei. E o que Jesus fala para ele? Ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E ele: não, Senhor, eu vou contigo para onde fores, até para a morte eu vou contigo. E o que aconteceu? São Pedro traiu. Aí eu quero perguntar para vocês: São Pedro mentiu? Quando ele falou: Senhor, eu nunca vou te trair, eu vou até a morte contigo, o que vocês acham? Ele mentiu? Quem acha que ele mentiu, levanta a mão. Não, seja corajoso, não é possível. Alguém acha que ele mentiu? 1, 2. Mas ninguém acha que ele mentiu? Sejam sinceros, assim. Vocês ouviram a narrativa desse evangelho e falaram: pô, São Pedro mentiu para o Senhor, né? Disse que não ia trair, depois traiu. Seja sincero. Eu pensei que ele mentiu, né? Algumas vezes pensando assim: nossa, ele disse que ia e depois mentiu, né? Só que se nós olharmos no fundo, São Pedro, ele não mentiu para o Senhor. O que ele disse? Senhor, eu vou até a morte contigo. Só que São Pedro, ele pensava de forma humana e não com os pensamentos de Deus, assim como ele foi repreendido naquele mesmo dia em que Jesus lhe dá o primado da igreja. Quando São Pedro, ele fala, quando o Senhor fala que será crucificado, ele fala: que não te aconteça isso, Senhor. O Senhor fala: para longe de mim, Satanás, pois os teus pensamentos são os humanos. E ali São Pedro ainda estava com o pensamento humano, mas ele não mentiu. Sabe por que ele não mentiu? Quando ele estava dormindo, é verdade, no Horto das Oliveiras, Jesus chama João, Pedro e Tiago, se não me engano, para estar no Horto das Oliveiras, para vigiar, assim como nós estamos tentando. E eles fizeram aquilo que nós estamos quase fazendo, dormindo. Mas quando naquela noite chegou, e vem aquela multidão de soldados, vem vindo, e prendem o Senhor e querem pegar o Senhor. O que São Pedro faz? Ele pega ali uma peixeira, vai para cima do soldado romano e taca-lhe, corta-lhe a orelha. Só que o que acontece? Jesus fala: Cefas, larga, não é pela espada. Quem matar pela espada perecerás. E ali Pedro foi desarmado. Ali Pedro foi totalmente desarmado, por no coração dele ele tinha resolução: eu vou até a morte com o Senhor. E ele foi. Vocês acham que ele estava mentindo? Ele pegou uma peixeira, ele pegou uma espada. Ele pegou uma espada e enfrentou um soldado romano por Jesus. Só que o que quebra as pernas de Pedro é que Jesus, ele se entrega. E ele descobre que Jesus vai salvar a humanidade pela cruz e não pela espada. O judeu ainda era preso à mentalidade de que ele viria, o Redentor, o Salvador, apenas restabelecer o reino de Davi, um reino meramente superficial, um presidente da República Santo. Então nós vamos tomar o poder pela espada. Então São Pedro pega aquela espada e vai para cima do soldado romano e talvez olha para Jesus e fala: cadê São Miguel? Cadê São Miguel com a espada para partir agora contra esse soldado? Esse soldado já era. E Jesus fala: larga a espada. Não é pela espada, é pelo Espírito. É pela espada que nós morreremos. E aí São Pedro vai embora. E aquele homem foi tão desarmado, vendo que um Deus se encarna e se entrega na mão dos homens, pelo poder do seu sangue restaurar a humanidade. Aquele homem fica tão desarmado que ele, que foi capaz de enfrentar um soldado romano, que está na Sagrada Escritura, ele enfrentou. Ele decepou a orelha de um soldado. E Jesus depois curou. Ele é capaz de trair o Senhor diante de 3
servos. Não servos de Deus, mas servos. Como é possível isso? É possível porque nós muitas vezes estamos presos na nossa mentalidade, no nosso jeito de servir a Deus. Nós queremos servir a Deus com o nosso jeito. O jeito que Pedro achava que ele serviria a Deus era pela espada, pela forma humana. Eu sou o chefe da igreja, porque o Senhor me colocou como chefe, então eu vou pela espada. Quem sabe ali, né, o novo rei Davi seria Pedro, né, na exaltação do Cristo, né? Ele é o chefe da igreja, o príncipe dos apóstolos. Mas não é assim que o Senhor queria. A salvação viria pela cruz. E o ser humano, por ordinário, nós temos medo da cruz. Nós temos medo da dificuldade. Nós queremos fugir da cruz. E se fizeram isso, veja, o próprio Senhor, na sua última mensagem, né? Nas suas últimas mensagens aos apóstolos, nosso Senhor fala: se fizeram isso a mim, se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Aí São Pedro está com a defesa dele, que é a espada humana dele. E Jesus manda: larga. E se estão prendendo o Senhor, estão matando o Senhor, o que farão conosco? O que fará comigo? Talvez pensa Pedro, naquele fim de madrugada. Então, aqui entra a nossa situação. Muitas vezes nós queremos lutar com as nossas armas humanas, lutar com a nossa espada, do nosso jeito. E muitas vezes nós não compreendemos que o seguimento do Senhor é a cruz, é renunciar a si mesmo, tomar a cruz de cada dia, morrer para si mesmo. Ali Pedro não tinha que matar um soldado romano, ele tinha que morrer para ele mesmo, morrer para a vontade dele. E ali ele perde até a fé em tudo. Ele perde a fé no Deus que ele viu, que os judeus iam apredejar, e ele conseguiu se safar. Ele perdeu a fé no Deus que prometeu que ele seria pego, mas os seus não o pegariam, como dizia já as profecias antigas. Tanto que nenhum dos apóstolos foi morto naquele momento. Ele perde a fé em tudo. E toda a história de Pedro, e os milagres que Pedro viu, as pregações que Pedro ouviu, a transfiguração que ele viu Cristo glorioso, conversando com Moisés e Elias. Eu lembro dos pastorinhos de Fátima, a Lúcia descreve que as pessoas ficavam doidas, né? E ela escrevia assim: se as pessoas ficam assim só porque 3 crianças dizem que viu Nossa Senhora, o que dirá se eles vissem o próprio Deus? Pedro viu o próprio Deus transfigurado em glória na terra, antes da cruz, conversando com Moisés e Elias. E para onde foi essa fé? Quando o Senhor falou: não é pela espada. Acabou a força do homem. Assim muitas vezes nós agimos. Nós queremos seguir o Senhor com as nossas seguranças, do nosso jeito, do nosso querer. E quando vemos que nós vamos perder a vida por causa do Evangelho, nós damos passo para trás, colocamos a mão no arado e olhamos para trás, voltamos para a vida velha. E não conseguimos dar passos. E quem não dá passo para frente, nega o Senhor, que nem São Pedro. Nega completamente o Senhor. E não tem mais milagre, não tem mais transfiguração, nega tudo. Por isso que Santa Catarina de Sena vai dizer: o prêmio não é dado para quem começa bem, mas para quem termina bem. Muitos começam bem no grupo de oração, no retiro. Mas o prêmio não é dado para quem começa bem, é para quem termina. O Senhor fala: o reino dos céus é arrebatado e conquistado por aqueles à força. É pela força que nós conquistaremos. Aqui nós devemos compreender isso. É pelo Espírito e não pela espada. Pela espada humana, força humana, querer humano. Não. Entrega tua vida completamente a Deus, inteiramente a Deus. Pedro pega aquela espada, vai com tudo, porque ele achava que seria fácil desse jeito. Ele pega a espada, se acontecer algum problema, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, a Melissa Celeste chega, dá aquele apoio. É tranquilo seguir a Deus assim.
Mas o Senhor manda renunciar àquilo, e para Ele, como é que eu vou seguir assim? E aqui muitas vezes entra a nossa dificuldade. Muitas vezes nós queremos seguir o Senhor, nós começamos a seguir o Senhor. Então nós começamos a orar e o Senhor nos fala: se creres, será salvo tu e tua casa. O Senhor nos fala no nosso coração e nós damos glória, aleluia. Só que aí nós continuamos com a nossa mentalidade humana, que Deus vai fazer a coisa da noite para o dia, e a gente vai não ver, continua a mesma miséria de sempre. Não muda nada na nossa família, todo mundo continua no mundo ainda. Todo mundo na nossa casa continua indo para a balada, bebendo, se matando dentro de casa. A gente experimentou o milagre de Deus. Mas diante da dificuldade a gente esquece tudo, assim como Pedro. Se viu diante da morte, e agora? E aí a gente volta para trás. A gente não espera o tempo de Deus para fazer as coisas. A gente não espera Deus agir. É pelo Espírito que Deus fará ou é pela tua força humana? Ai, Senhor, porque eu estou te seguindo, eu estou com o Senhor seguindo, tem 2 anos, até hoje não entrou, não foi para a igreja. Sim, mas é pelo Espírito ou é pela tua vontade humana? Veja, a espada de São Pedro aqui é essa nossa vontade própria, de não querer a vontade de Deus, de querer no nosso tempo, do nosso jeito. Então a gente larga o Senhor, porque supostamente a gente ainda não viu a obra acontecer na nossa casa. Senhor, mas tem 2 anos que eu estou caminhando na igreja, esses 2 anos é a tua espada, larga. A gente não pode colocar cronômetro para Deus. Senhor, o Senhor tem 1 mês para fazer minha família voltar para a igreja, senão eu vou te largar. Larga, quem está perdendo é você. Santa Mônica, a gente sempre fala, né? 30 anos para Santo Agostinho se converter. A gente reza 2 Ave Maria, que é pai, sobrinho, netos, vizinhos, todos santos. A gente é assim ou não é? Porque a gente ainda é muito humano como São Pedro. Na primeira barreira, a gente já quer desabar. E a gente esquece que a gente era muito pior do que os da nossa casa, e Deus pôde restaurar. Nós somos muito piores e Deus ainda nos restaura a cada dia. E a perseverança. Renuncia essa espada de São Pedro que nos pega, é a nossa vontade. Nós queremos tudo humano. Nós vivemos num século puramente humano, carnal. O homem quer lutar pela espada e não mais pelo Espírito, por isso que ele perece. Não vou longe, dentro da igreja. Muito se fala de nova evangelização, vamos evangelizar. Mas quem quer evangelizar? Encher banco de igreja? Graças a Deus nossa pastoral está indo bem, aumentou o dízimo da paróquia, grande porcaria. No inferno tem um monte de gente que pagava o dízimo fielmente. Talvez alguns até que pagavam o trízimo, né, lá na Mundial. Porque lá é um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. Palavras do Valdomiro. Não sei se era só no Natal, mas enfim, faz essa cobrança. Mas o que é nova evangelização? A gente luta puramente humano. A gente pensa só em fazer uma festinha, fazer um negócio para atrair o público, para atrair gente, enche o banco, lota, tá. E ninguém entende nada do que é na igreja. Ninguém entende o que é a missa. Todo mundo vem para a missa e não sabe o que está acontecendo na missa. Todo mundo vem para a igreja e não sabe nada. Todo mundo da igreja está indo embora. E por quê? Estava na paróquia delas lá na Samambaia. Estava lotado de jovens, né? Tinha me convidado para ir rezar lá as mil Ave Maria. Eu fiquei assim, super animado, assim, porque estava lotado assim, de jovens. Caraca, aqui o pessoal bem diferente da minha paróquia, né? Mas era cheio assim, de jovens, muito mais do que aqui. Tinha uns 20 e poucos assim. Nossa, aqui é animado. Aí o padre abriu a igreja e falou: pessoal, já está liberado aqui para rezar as mil Ave Maria. Foram embora. Ficou ninguém. Ficou só a gente.
A gente fala nova evangelização, nova evangelização, nova evangelização. A gente não reza. A gente quer puramente humano. A gente quer lutar com arma humana e arma espiritual. A nossa arma é a oração. Por que Deus não faz mais os grupos de oração? Por que Deus não opera mais milagres? Ele não pode operar onde ele não é invocado. A gente paga o preço? Vocês dois que são mais ativos na renovação, vocês três, aliás, aqui, à frente aqui está todo mundo na renovação ativa. Ô, glória! Por que Deus não opera tanto? Vocês têm pagado o preço? Vocês fazem jejum? Vocês rezam em Ave Maria? Porque a renovação antigamente fazia tudo isso. E hoje está aquela coisa asquerosa. Você vai para o grupo de oração, você quer bater a cabeça no banco. Você vai para a renovação hoje, amanhã, se você for na próxima semana, é a mesma coisa. A oração é as mesmas palavras, a pregação é quase a mesma coisa. Por quê? Por que a gente só quer a arma humana? Quando o Senhor fala larga essa espada. Não é com festa que você vai atrair. Não é com churrasquinho. Claro, a gente entende, né? Atrair o patrimônio, mas eu estou falando que tem paróquias que a única coisa que tem é nova evangelização. Aí está lotado de gente na festa da paróquia, aquilo ali é nova evangelização. Aquilo ali não é nova evangelização nunca. Isso ali é confraternização. Eu não estou nem falando que seja errado. Um momento de confraternização, faz a barraquinha, vende um lanche. Não é errado isso. Vai ter agora no Pentecoste, vai ter várias barraquinhas lá, né? Lá na central aqui, vão vender, não é errado isso. Mas isso é nova evangelização? As pessoas estão vindo para a igreja e não estão mais sentindo o impacto de Deus. E o Senhor está falando, larga a espada. É pelo Espírito e não pela espada. Há paróquias que se proíbem de rezar as 1000 Ave Marias. Há paróquias que se proíbem de rezar o terço antes da missa. Por isso que a gente somos um bando de Pedro. A gente larga, porque não se reza mais, não se paga mais o preço. Aí o Código de Direito Canônico fala: todo católico que possa, deve fazer jejum e abstinência todas as sextas-feiras do mês. Ou seja, no mínimo a gente deve pelo menos não comer carne vermelha em todas as sextas-feiras. A gente fala isso, nossa, isso é muito radical. Então as pessoas começam a pregar, não, mas a CNBB autoriza você substituir isso por uma outra prática de jejum, um outro sacrifício. Sim, autoriza. Mas eu e você vamos morrer se a gente não comer carne. A gente não pode fazer esse sacrifício. Eu falo isso e eu sempre repito isso porque nós estamos vivendo num mundo em que a gente não faz mais sacrifício por Deus. A gente não reza. A gente não faz mais jejum. A gente não faz o mínimo sacrifício de não comer carne na sexta-feira. E a gente quer, vem fogo do Espírito. Como é que o fogo do Espírito vai vir se a gente está cheio das nossas armas humanas? Esvazie-se de si. Larga a espada. Larga a espada da tua vontade, do teu querer, do teu comodismo. Hoje em dia eu só quero seguir o Senhor, mas da minha vontade. Então eu vou seguir o Senhor porque eu vou querer passar num concurso público. Está cheio aí. Você vai para a igreja, eu vou fazer a campanha do Frei Josué lá, né? A campanha do impossível. Eu vou procurar a missa do concurseiro que tem lá na Asa Sul. Eu vou procurar o Padre Moacir, eu vou procurar o Padre Vanilson. Eu vou procurar quem quer que seja. Porque eu vou passar no concurso, eu vou seguir o Senhor no meu concurso. Só que aí o Senhor, como manda Pedro, larga a espada, não é pela espada. E o Senhor fala, larga o concurso, não é pelo concurso, a gente segue o Senhor, não segue. Estou há 10 anos, o Senhor, querendo passar no concurso, eu não passo. Eu estou indo para a missa, eu estou rezando o texto. E aí a pergunta é, você está indo para a missa e está rezando o texto para ir para o céu ou para ir para o concurso? Sou para ir para o concurso, amigo, não entre na igreja. Cursinho é logo ali. Tem um monte de cursinho ali, é lá. Você está compreendendo como que é a nossa geração? Aí o Senhor fala, larga a faculdade.
A gente não larga. Não, mas eu fiz o propósito de seguir a Deus porque eu quero ser um médico de Deus. Sim, mas Deus não quer que você seja médico. Assim como Jesus falou para São Pedro, larga a espada, Deus às vezes fala, larga a faculdade, larga o emprego. Não, mas eu quero seguir assim. Sim, meu filho, mas você não é Deus. Só que a gente tenta fazer isso, a gente continua sendo infeliz, a gente continua dando murro em ponta de faca e a gente não renuncia à maldita espada da nossa vontade, do nosso querer. Não, porque, veja bem, eu quero seguir o Senhor dessa maneira, ó. Pensa comigo, eu vou seguir assim, eu vou trabalhar, eu vou ganhar tanto, e o dinheiro que eu vou ganhar vai servir, inclusive, para mim trabalhar na igreja, né? Tem que comprar muitas coisas. Quantas pessoas vai para a renovação com propósito, vou passar na faculdade, passar no vestibular da UNB, passa, nunca mais bota o pé na igreja. Vou conseguir um emprego melhor, consegue, não bota mais o pé na igreja. Traiu o Senhor, porque o Senhor falou, larga a espada, e a gente não quer renunciar a essa maldita espada, nem que essa espada leve a gente para o abismo, a gente não renuncia a essa espada. Isso nós vemos no próprio Evangelho. Vem e me segue. Não, Senhor, deixa eu enterrar primeiro meus pais. Larga essa espada dos seus pais. O Senhor está te chamando agora, né? Depois. Me segue. Não, vamos concluir a faculdade primeiro. Se eu não me engano, eu ouvi uma pessoa dizendo que ia para o seminário, mas queria primeiro passar no concurso público. Eu estou até agora tentando imaginar qual é o sentido de passar no concurso e depois sair do seminário. Veja como o demônio ele nos ilude de tal maneira que a gente consegue fazer uma burrice dessa. E nós continuamos a ser Pedro, porque queremos seguir o Senhor. A mentalidade dele era essa. A gente vai enfrentar qualquer combate, só que o nosso combate é pela oração. E a gente fala, eu vou enfrentar qualquer combate com o Senhor, Jesus. Pode vir o que vier. É nós, Jesus. É nós na batalha. A gente se consagra, é nós na senzala, escravo de Maria, totus tus. Aí a gente cai no pecado, na miséria, a gente fica se perguntando, mas por quê? Nossa Senhora me abandonou. Não, não abandonou, é porque você não largou a espada. É porque você não largou a espada. Nós não podemos mais seguir nisso, dessa maneira. São Luís ele vai deixar bem claro no tratado que nós temos um fundo mal em nós. Nós temos um fundo mal, podre em nós, que nós devemos renunciar a esse fundo mal. E é por isso que nós nos consagramos a ela. Alguém aqui se consagrou a Nossa Senhora porque é santo? Quem aqui se consagrou porque é miserável? Então você sendo miserável, você tem que reconhecer sua miséria e a cada dia vencer. São Luís, eu li esses dias, né? A respeito do dia do seu dia litúrgico, que diz que São Luís no leito de morte, sendo tentado pelo demônio, e ele se alegrava naquele tormento, o demônio atormentando ele no último momento da vida dele, e ele se alegrava e falava, você perdeu, porque agora eu vou para o céu, eu não mais pecarei, eu vou para o céu. E a gente aqui, 2 anos de consagrado, 1 ano, alguns meses, pronto, o demônio não vai se afastar de mim, eu não vou mais ser tentado, eu não vou mais cair em pecado. São Luís, no momento da morte dele, é que ele está se alegrando, dizendo, eu não vou mais pecar porque eu vou estar no céu. Você não quer, quem é que não quer mais pecar, levanta a mão. Se cuide de ir para o céu, só lá no céu nós vamos estar livres disso. Enquanto isso, cai, levanta. Cai, levanta. Talvez o Senhor já tenha mostrado a espada que você precisa renunciar. Aquilo que eu vou seguir o Senhor, mas segurando essa espada, porque quem vier usa essa espada aqui para me defender, só que a tua defesa não é essa espada. A tua defesa não é o emprego, não é o dinheiro, não é o concurso, não é um namoro, não é um casamento, não é nada. A tua espada tem que ser o Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Virgem Maria. A espada é espiritual.
palavra vai dizer, eu sei em quem coloquei minha confiança. Você sabe em quem você colocou sua confiança? No dia que você se consagrou, você colocou sua confiança em Nossa Senhora. Então, a partir desse dia, você deve renunciar às outras espadas e olhar para a Virgem Maria. Ela é o teu modelo de santidade, teu modelo de virtude, o caminho que te levará ao céu. O resto, exclui. Exclui. Você pode até tentar seguir, fazer a vontade de Deus, assim como Pedro. Ele tentou com aquela espada e ele estava fazendo tudo errado, ele estava machucando pessoa que não era para machucar. Mas onde é que estava a origem? Porque ele não renunciou a essa mentalidade de que não era pela cruz e ressurreição, mas pela espada. Grava isso no teu coração que eu vou repetir muitas vezes. Não é por meios humanos, é pelo Espírito. É pelo Espírito. E eu fico muito triste com isso, porque muitas vezes nós nos consagramos a Nossa Senhora e nós não compreendemos essa verdade. E isso nós, para vivermos a santidade, nós precisamos compreender verdadeiramente isso. Porque eu tenho visto muitos escravos caindo. E muitas vezes nós julgamos, olha aí, era mentira. Está manchando a santa escravidão, está usando por modinha, é um miserável mesmo, não quer fazer as coisas direito. Muitas vezes nós julgamos assim. Só que muitas vezes nós não entendemos que essa pessoa ela fez com bom coração. Ela teve o propósito de seguir o Senhor. Assim como Pedro disse, Jesus, eu vou até a morte com o Senhor. Aquela pessoa no dia da consagração dela falou, Nossa Senhora, eu vou até a morte com a Senhora. A Senhora é a minha rainha, eu não quero mais pecar. E agora nós vemos essa pessoa na miséria do pecado, no esgoto de novo, pior do que era antes. Só que ela não mentiu para Deus, igual muitas vezes nós julgamos. Fulana mentiu, fulano mentiu. Vivia com a correntinha, com o terço, agora está na miséria do pecado aí. Farsante, hipócrita. Não, hipócrita seria se ele tivesse com a corrente e no pecado mentindo para si mesmo. No pecado que eu falo é, por exemplo, me consagra a Nossa Senhora hoje, amanhã eu estou indo para a balada, tirando foto com minha correntinha dentro da balada, na festa. É a gente que faz isso, né? Que não tem o propósito de mudança de vida. Agora a pessoa que ela tem um propósito, ela se consagra e depois ela não tem força, ela não mentiu. Ela só não entendeu ainda que é necessário largar essa espada da própria vontade. Isso não só na santa escravidão, na nossa entrada na igreja de modo geral. Você faz um retiro, faz um seminário de vida no Espírito Santo, vai para uma pregação, algum momento você tem uma experiência com Deus e você faz juras de amor a Deus. Eu quero te seguir, eu vou te seguir até o fim. Na outra semana, volta para o pecado. Mas isso não quer dizer que ela mentiu. Quer dizer que ela não teve força, ela não compreendeu. Ela não compreendeu que era pelo Espírito e não pela espada. Falando em espada, acaba de passar o camburão da PM ali. É pelo Espírito, não pela espada. E eu posso compreender isso muitas vezes quando as pessoas vêm partilhar comigo. Veja, eu não sou o mais fiel devoto de Nossa Senhora, mas quando uma pessoa vem falar, eu estou ruim, eu estou em crise, eu estou caindo, eu pergunto, tem rezado o texto? O escravo fala, não. Meu filho, é pelo Espírito. Você não vai ser santo só porque colocou uma corrente e ficar, eu não vou pecar, 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 não vai dar certo. É pelo Espírito. Fui pregar um dia num grupo de jovens, alguns iniciando, mas tinha vários escravos lá. Então eu, para exortar o povo a rezar o texto, eu falei, quem é que rezou o texto essa semana, levanta a mão. Eu pensei que ao menos os benditos dos escravos iam levantar a mão, para dar o exemplo. Ninguém tinha rezado o texto todo dia naquele grupo. Por que os grupos jovens estão acabados? Todo mundo fica com todo mundo, é tudo carnal.
Não tem mais espírito. Aí você olha os escravos rezavam. Aí depois está em crise, eu estou largando, eu estou virando ateu, eu estou virando não sei o que, eu estou caindo. Mas buscava pelo espírito ou buscava pela carne? Pela minha vontade humana, o meu jeito de seguir a Deus. Eu rezo? Não rezo. Uma vez eu ouvi uma frase e ela é verdadeira, não lembro qual é o autor, mas diz que a única função, assim, uma das funções das redes sociais é para no dia do nosso juízo não servir de desculpa dizer eu não tive tempo para rezar. Quanto tempo você passa no Facebook, Twitter? Você reza todo dia? Quantas vezes as pessoas das paróquias assistem todas as novelas, desde Vale a Pena Ver de Novo, até o sei lá do diabo a quanto, o seriado pornográfico, passa depois, assistem tudo. Não tem 20 minutos para rezar um texto. E muitos são escravos que fazem isso. Eu fico muito ferido quando eu vejo uma situação assim, por quê? Porque eu vejo a pessoa se jogando no abismo. E não é porque ela mentiu no dia da consagração dela, é porque ela ainda não entendeu que não é pela força própria, é pelo Espírito. Eu conheço escravos que estão em pecado mortal. Pelo menos estavam, não sei como é que está, que a misericórdia de Deus pode ter alcançado já. E se entregando. Eu não dou conta de mudar mesmo, que se dane. Não entendeu nada, não entende que a nossa miséria continua. O medo de Pedro não foi o que fez ele cair, o medo foi que ele não quis renunciar. Vem a tentação, vem, cai, levanta. Cai, levanta no mesmo momento. Busca refúgio em Deus e não na força humana. E aqui é que está o problema. Vem a dificuldade, vem a tentação, a gente cai e a gente vai buscar refúgio aonde? Na maldita espada. A gente não cai mais e levanta diante do Senhor. A gente não cai mais de joelhos no confessionário. Se você cai hoje, confessa logo. Hoje, amanhã, cai de novo, confessa no meio do dia. Mas não para no teu pecado. Aqui está o grande problema. Nós escravos achamos, porque colocamos uma corrente no nosso pulso, no nosso pé, ou seja, lá onde você bota a corrente, vai parar de ter tentação. E eu tenho visto muita gente caindo e não tem força para se levantar, porque não quer renunciar a essas malditas coisas humanas. Eu tenho que falar assim porque eu e você não estamos livres dessas quedas. Eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Você é filho amado por Deus, filha amada por Deus, criada por Deus, a sua imagem e semelhança. Você foi regenerada pela misericórdia. Se você cair 1000 vezes, Deus te levanta 2000. Agora o problema é você querer ficar continuada deitada em berço esplêndido eternamente na merda do pecado. E aqui é que está o problema. Coloca uma corrente, passa uma semana, continua tendo tentação e se entrega normal. Se cai, levanta. Se cai, levanta. Vai ter dificuldade, vai ter queda, vai ter luta. Algum dia Jesus disse que a gente não ia... Jesus nunca disse nem que nós nunca iríamos pecar. Disse? Eu queria ter ouvido de Jesus. Tu nunca pecarás. Oh glória. Confirme, Senhor, aleluia. Mas nem isso ele disse, porque ele sabe da nossa miséria. Reconheça a tua miséria. Até Deus aceita a tua miséria e você não aceita. Você tem que reconhecer a tua miséria. O que você é. Senão nós vamos passar a vida toda sendo Pedro, na amargura, traindo o Senhor. E o pior, se nós não reconhecermos a nossa miséria, nós não vamos ser mais Pedro, nós vamos ser Judas. Pedro, após negar o Senhor, ele chorou amargamente. Judas se suicidou. E aqui está o problema, e que eu me preocupo muito com muita gente que se consagrou. Porque eu estou vendo muita gente à beira de virar Pedro, de virar Judas. Tem a oportunidade de ser Pedro e chorar amargamente os pecados e voltar para o Senhor. E vira Judas.
e vira Judas. A tentação vem. Conheci um ex-irmão da arca, que entrou para a arca de Maria, começou a ter uma alucinação doideira, começou a ter pensamento de, vou sair, vou para o mundo do pecado, depois eu volto. Depois não deu conta de voltar mais, ficou no mundo em pecado. Mas graças a Deus ele chorou a misericórdia, ele foi como Pedro e chorou amargamente os seus pecados. Não voltou para a arca, mas voltou para Deus. Ou você chora amargamente os teus pecados hoje, ou o que será de nós? O que será de nós? São Paulo ele vai falar algo mais ou menos assim, né? Que ele prega, ele queria a salvação de todos. Eu também quero a salvação de todos. E quantas vezes dói no coração você vê pessoas que caminham no entusiasmo, pessoas que estão ali caminhando, fazem a consagração e depois estão longe, distantes. E eu tento puxar, falar alguma coisa, trazer. E a pessoa lá. Nós precisamos arrastar essas pessoas de volta. E aqui é o grande problema, nós não queremos renunciar a essa nossa vontade, a essa nossa espada. Quer um exemplo disso? Está acontecendo agora na arca, e aconteceu principalmente na Toca de Assis. Acontece esse problema e muita gente sai da fraternidade e vai para o mundão, vai para o pecado. E não volta mais. Quantos relatos de pessoal, fulano era da Toca de Assis. E olha como é que está a vida de fulano hoje. Porque não quis renunciar a essa espada. E sabe por que não volta? Muitos saem por vocação. Você viu, acho que aquela moça, né? Gabriela Carvalho, foi por vocação. Por quê? Está feliz no matrimônio, está cantando para Deus, está sendo missionário. Quantos não voltam? Sabe por quê? Porque não saíram por causa de vocação. Saíram porque negaram o Senhor. E toda vez que ele entrar dentro de uma igreja, ele vai lembrar do chamado que o Senhor fez para ele. Um toqueiro que entrar dentro da igreja, ele vai lembrar do tempo que ele passou na fraternidade, ele vai lembrar que a vontade de Deus não era para ele estar ali, era para ele estar adorando o Verbo encarnado como um irmão religioso. Porque a palavra de Deus diz, São Paulo ele vai falar, o chamado de Deus é irrevogável. O chamado de Deus é irrevogável. Ele vai entrar na igreja e o Espírito Santo vai tocar. O teu lugar não é onde você está, é aqui no altar. Então, para calar, ele vai para droga, ele vai para prostituição, ele vai para o que quiser. Ele pega armas humanas. Estão compreendendo agora o que é a espada que eu estou querendo dizer? Ele pega a espada da droga, ele pega a espada da prostituição, ele pega qualquer coisa. Ele quer até seguir o Senhor reconciliando essas coisas, mas ele não quer ir para a vontade de Deus. Ele vai ver um freio, uma freira, ele vai lembrar que Deus chamou ele para ser religioso ou religiosa. E muitas vezes nós cristãos somos assim também, leigos. Vai para o mundão porque se passar na igreja sabe, a felicidade está na comunhão, eu estou longe da comunhão. Então larga. Então muita gente tem largado o Senhor. Não é porque ela mentiu no início quando ela caminhava. É porque ela não renunciou a essa pequena vontade dela. É preciso renunciar a essa maldita espada. É preciso renunciar a essa espada da vontade própria. Do meu querer, do meu poder, do meu prazer. E a gente começa a querer calar a voz de Deus no nosso coração com essas porcarias mundanas. Mas a vontade, o chamado de Deus é irrevogável. O chamado de Deus é irrevogável. A tua consagração ela é irrevogável. A tua consagração é total, é eterna. Se Deus o livre de alguém aqui for condenado no inferno, até no inferno vai ser escravo de Nossa Senhora. Passo como nós confiamos na Virgem,
E São Bernardo diz que nenhum fiel devoto de Nossa Senhora se perdeu. Nós sabemos em quem colocamos nossa confiança, colocamos nela, porque ela nos salvará do perigo, nos livrará da morte. Mas é preciso que eu queira. Você está entendendo? Você tem que querer. E veja como nós somos idiotas. Essa espada é pesada. Essa espada dá trabalho. O Senhor fala: pegue o meu jugo, que o meu jugo é suave, é leve. Se você manda ali uma meditação, não vou saber falar com as palavras exatas, mas diz mais ou menos assim para você compreender. No dia do juízo, a alma que for condenada no inferno, ela vai dizer: não, Senhor, mas era muito difícil seguir os teus mandamentos. Então Satanás, o acusador, vai chegar e vai falar assim: não era difícil, a lei de Deus era fácil, a minha lei era muito mais difícil. Porque a lei de Deus falava: trabalha 6 dias e tenha o domingo para descansar. E no entanto a minha lei dizia: trabalhe todos os dias, vá para o bar, vá para a balada no sábado à noite, trabalhe o domingo inteiro. Eu não te dava nem tempo para descansar, e você preferia seguir a minha lei, não a lei de Deus. Vede? O mundo, o pecado é muito mais trabalhoso. A gente trabalha muito mais para pecar. Sabe que não está na hora da gente renunciar a essa espadazinha do encardido e assumir a espada do Espírito Santo? Está na hora. E aí eu entro nessa passagem, já para encerrando, para não avançarmos tanto, em que Tiago ele vai falar assim: de onde vêm as lutas e contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões que combatem em vossos membros? Ou seja, a igreja, os membros da igreja. Cobiçais e não recebeis, sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais. Litigais e fazei guerra. Não obtendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Por que nós estamos em guerra? Por que o nosso coração está sempre em contrariedade? Por que nós estamos sempre em guerra? Nunca conseguimos fazer a vontade de Deus. A gente quer seguir a nossa vontade. Aqui estão as nossas espadas. Veja, isso é tão sério. Essa semana eu recebi um e-mail de um pedido de oração que é comum. Muitas vezes eu nem dou muita bola. Adivinha qual é? Oh, Senhor, que fulana volte para mim. Meu namorado volte, minha namorada volte. Só que esse me chamou a atenção. Eu não pude deixar despercebido, até mandei uma resposta. Ela pedia, era um rapaz, né? Esse rapaz pedia oração para a namorada dele voltar, porque ele já tinha até tentado cometer suicídio, porque a namorada foi embora e ele não via mais sentido. E ele pedia: oh Deus, me ajuda, oh meu Senhor, se o Senhor fizer que ela volte, eu vou ser teu servo fiel eternamente, eu vou te servir até o fim. Eu fiquei pensando assim: mas que merda. Uma das coisas que eu falei para ele, né? Para ele voltar para Deus, para em Deus, né? Ser restaurado, porque para ela voltar, se voltar, encontrar um homem de verdade, né? Porque um homem que termina um namoro vai se suicidar, não é um homem, né? Ai, você destruiu a minha vida. Isso existe, as pessoas se entregam a essas baboseiras. Mas aqui eu quero ver, veja, ele diz que vai ser um servo fiel de Deus. Ele vai servir a Deus, vai ser fiel. Ele disse que vai ser um servo fiel de Deus, se a namorada dele voltar. Tá, e se não voltar, você vai para o inferno, você não vai servir a Deus. Tá, digamos que ela volta. Só que tem um detalhe:
se ela voltar e você querer de fato cumprir a promessa de ser um servo fiel de Deus, a tentação não vai passar. Esse namoro vai ser puro? Porque se você é um servo fiel de Deus, você vai viver a castidade. Será que esse namoro estava sendo casto para você querer cometer suicídio porque a pessoa foi embora? Será que tinha castidade nisso aí? Tá, mas eu vou tentar agora, tá? E você vai cair. O que vai acontecer? Ela vai terminar. Terminou o namoro, aí você deixa de servir a Deus de novo. Entende como nós somos? É por isso que São Tiago está falando. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazer as vossas paixões. Senhor, eu quero ser santo, mas eu quero ser santo com aquela garotinha ali, ao lado dela eternamente. Quero ser santo com aquele rapaz bonitão da igreja. Tá, você não vai namorar, às vezes a vontade de Deus é nem que você case, você vai deixar de servir a Deus por isso. Por isso, muita gente perde a alma. Começa namoros que não são da vontade de Deus. Nossa Senhora, em uma aparição, vai dizer que muitos casamentos não dão certo porque não é da vontade de Deus. Casaram por paixão mundana. Então a revelação de Nossa Senhora Santa Brígida, esplêndida, não lembro nem trouxe aqui, mas que ele explica o matrimônio espiritual e o matrimônio carnal. As pessoas hoje não casam mais em primeiro lugar por amor a Deus, é por carne. Hoje tivemos um casamento aqui, muito belo. Mas será que todo casamento é realizado na Igreja Católica segue o que a Igreja pede por amor a Deus em primeiro lugar? E a gente pede. Eu pedi tanto a Nossa Senhora para ser santo, eu pedi tanto, e ela não me concedeu. Mas será que a santidade não chegou porque eu pedia mal, porque eu queria pedir com aquele namoro, com aquela impureza? Eu queria pedir porque eu queria ter um emprego bom, um carro bom. E aí não veio. Eu pedi tanto para ser santo, eu não consegui. Eu fui, me desencambiei para vários caminhos, arrumei um emprego qualquer, conheci uma pessoa, estragou a vida. Mas foi porque Nossa Senhora não atendeu ou foi porque eu pedi de forma errada? São Tiago segue: adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A gente quer ser escravo de Nossa Senhora, escravo das paixões. A gente vê que o namoro, uma amizade, amizades também, viu? Santa Teresa de Ávila diz: maldita seja a amizade cuja fonte não é Deus. Esses dias conversando com um jovem que não é católico e com algumas dúvidas, eu conversando com ele, e ele dizia: não, mas se eu me tornar cristão, desse jeito que você está falando, se eu for me tornar cristão, eu vou ter que renunciar a muitos amigos. Ora, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? A gente não quer aceitar a salvação de Cristo, porque senão eu vou ter que renunciar aos amigos. Porque o amigo quer levar para a balada, porque o fulano dentro da igreja quer me levar à perversão. E nós precisamos entender isso, que é cruz. É cruz. O seguimento de Jesus é cruz. Algumas pessoas às vezes ficam escandalizadas: na igreja uma pessoa não segue a Deus, uma pessoa com ódio no coração, uma pessoa perseguindo o irmão, a irmã. Ai, fulana não fala comigo, fulano não fala comigo, coisa mais normal do mundo. Mesmo na igreja, há aqueles que não seguem a Deus e nos perseguem. Quando eu entrei na igreja, quantos amigos, quantas conversas, quantas diversões, quanta gente na porta da igreja jogando conversa fora. A partir do momento que você decide viver a verdade, igual os rapazes da paróquia dela, some. E o pior, some tacando pedra, jogando indireta. Isso é o seguimento de Jesus. E eu vou deixar de seguir a Deus por isso? Ai, porque não sei o quê.
Ninguém me ama nessa paróquia. Eu vou embora. Você está da paróquia indo para ir para a missa comungar ou para comungar as pessoas? Se eu para comungar as pessoas, bate no pé mesmo, vai embora. Se eu para comungar, Deus vai para a igreja. O seguimento de Jesus é ir até sozinho se for preciso. Até sozinho. E não é de hoje. Santa Faustina teve um encontro pessoal com Cristo. Cristo manda ela embora. Pequeno detalhe, né? Cristo apareceu nu, flagelado numa festa. E mandou ela ir para um convento, né? Ela estava numa festa. Hoje em dia, dentro das igrejas, fazem as festas, né? Para as pessoas perderem dentro da igreja. Aí está lá a Santa Faustina. Nossa Senhora manda ir para o convento. E como as pessoas descobriram que ela tinha visões, que ela falava com o Senhor, as pessoas começavam a acusar ela. E as pessoas diziam: você quer ser santa? Oi, Santa Faustina. Com tom pejorativo, debochando dela. Santa Faustina. Um dia ela saiu indignada e foi chorar pela humilhação. E então Jesus falou para ela: uai, tinha vergonha porque te chamou de santa? Muitas vezes vão querer: você quer ser santo? Fala: quero. Levítico 19:2 diz: sede santo porque o Senhor teu Deus sou santo. Ninguém é santo. Não, eu por mim mesmo não sou santo. Mas a própria palavra de Levítico vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus que te santifico. As pessoas vão falar igual fala: tá com a corrente, quer ser santo. Muita gente larga o caminho por causa disso. Porque as pessoas ficam com deboche, porque as pessoas ficam com piada. Teu passado te condena. Não, condenava, porque eu confessei. E todo pecado confessado é perdoado, segundo a própria palavra do Senhor. Mesmo sozinho, porque São Luís ele vai dizer: Jesus teve muitos amigos ao redor da mesa, mas poucos ao redor da cruz. Você vai ter muitos amigos quando você quer conversar, quando você quer fazer qualquer coisa, até mesmo dentro da igreja, mas quando você se decide a ser santo. As mãos que estavam para ir com você junto, as mesmas que vão pegar pedras para atacar em você. Qualquer movimento, renovação, grupo de jovens, aparece um que quer fazer a vontade de Deus, os outros vão querer matar. Da pior forma, que é pela palavra e desprezo. Saibam disso. Mas alguém aqui está servindo a homem? São Paulo vai falar: é acaso o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Qual é o favor que você tem procurado, de Deus ou dos homens? Então por que a gente fica querendo que alguém elogie a gente, que a gente... eu postei alguma coisa no Facebook e ninguém curtiu. E? Você está fazendo as coisas para a fama? Ou para a glória de Deus? Ninguém curtia Santa Teresinha do Menino Jesus. Ninguém nem sabia que ela existia. Trancada no convento, rezando pela humanidade. E a gente quer aparecer. Ele não falou comigo, virou o rosto. E? Pula aí para o versículo 7 para adiantarmos, para acabarmos. Sede submissos a Deus. Resistir ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Resiste à tentação. Na primeira tentação a gente cai. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Grava isso no teu coração, até se quiser marca, que isso aqui vai servir para a tua vida toda. Reconhecei a vossa miséria. Pedro não reconheceu a miséria dele naquele momento. Eu posso, porque eu tenho uma espada. Eu posso, porque eu tenho uma faculdade. Eu posso, porque eu sou pós-graduado. Eu posso, porque eu sou concursado. Eu posso, porque eu sou deputado. Estou até rimando. Eu posso, eu tenho, eu quero acontece.
Uma salva de palmas, temos aqui o Deus que se encarnou do nosso lado. Porque Deus foi quem disse, né? Faça-se a luz e a luz se fez. Muito bem. O idólatra está se auto-idolatrando, se fazendo de Deus. Reconhece a tua miséria, reconhece que você não pode nada, reconhece que a única coisa que nós somos capazes de fazer é pecar. Mas aí está, se o demônio vem nos tentar, eu resisto e ele vai fugir para longe de mim. Só que a minha carne não vai fugir para longe de mim. O que é que eu tenho que fazer? Santificá-la. Eu santifico pela penitência, pelo jejum e pela oração, e principalmente pela Eucaristia. Jesus disse que quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim ou nele. A carne de Cristo permanece em nós. Ela regenera a nossa carne. Se a nossa carne está maculada pelo pecado, a carne imaculada de Cristo nos regenera. Então comungue o Senhor para ser regenerado. Mas reconheça a tua miséria. O Papa Francisco vai canonizar a beata Miriam de Jesus crucificada amanhã. E ela se humilhava tanto diante de Deus que os demônios fugiam dela. E ela dizia assim: não temo demônio, sou o meu maior demônio, não temo outro fora de mim. Ó Deus meu, livrai-me de mim mesma, sou eu meu maior inimigo. Compreende? Você não tem que ter medo do demônio. Você tem que ter medo de você. O demônio não te faz pecar. É você quem escolhe pecar. Por isso, para concluir, quero pedir que possas realmente refletir sobre isso. E saiba que Deus quer frutos de misericórdia da tua vida, frutos de vida eterna. Reconhece a tua miséria. Reconhece que, como Pedro, você não é nada. Essa beata, que vai ser santa amanhã, era estigmatizada, tinha visões. E, aliás, essa outra frase que ela fala nos revela a humildade dela. Disseram-me que quando a graça não conduz à confusão, ao abaixar-se, ao humilhar-se, é preciso desconfiar. Não se trata de Deus, porque a verdadeira graça conduz ao aniquilamento. Reconheço o que é a verdade, porque quando Deus me visita, de tal maneira vejo o meu nada, minha miséria, que não poderia suportá-la se Ele mesmo não me sustentasse. É Deus. Como diz Santa Teresa, tudo passa. Só Deus basta. Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa, só Deus passa. Namoro, passa. Até o casamento ele passa, que até a morte o separar. Emprego, passa. Dinheiro, passa. Concurso, passa. Beleza, passa. Vigor físico, passa. Só o que não passa é Deus. E Deus nos visitou, a Virgem nos visitou. E se Deus nos visita, se a Virgem nos visita, essa visita tem que nos levar ao aniquilamento de nós mesmos. Ao reconhecer a nossa miséria, saber que não somos nada e que Deus é tudo, Ele pode fazer tudo em nós. Hoje, estava lá em casa, no quintal, e eu olhei para um pé de graviola, né, que tem lá em casa. Nunca comi uma graviola daquele pé de graviola. Ele flora, né? Dá bastante flor. A flor seca e cai. Mas aí que está o problema, né? Aquele pé de graviola está lá. A maior função dele é servir de apoio com o cabo de internet. E muitas vezes nós somos isso. Uma árvore plantada no jardim da igreja, que flora com boas intenções, mas não dá fruto. Às vezes dá um frutozinho que não amadurece, não cresce, logo cai. Logo seca e cai. Nossa função na igreja não deve ser ficar parado, servindo de apoio para qualquer coisa. O que Deus quer de nós é frutos. Frutos de vida eterna.
A gente não pode continuar sendo escravos que fica parado na igreja. Ai, porque não aceitam a santa escravidão, as pessoas são contra a santa escravidão. E daí? É o testemunho que arrasta. Não aceitam na paróquia, outro aceita. Deu treta na São José, estamos na providência com a graça de Deus. Algumas pessoas na providência não aguentam, mas a gente vai, porque essa é a vontade da Imaculada. Qual é o nosso fruto? Nós não temos dado fruto, nós somos preguiçosos. A gente não reza, a gente não trabalha. A gente não vai para a vigília rezar, mas no dia do encontro a gente ainda reclama. Nossa, pensei que ia ter mais alguma coisa, né? Não, mas porque a gente não reza, a gente não vem para a vigília rezar, a gente não quer trabalhar. Isso é em todo lugar. As meninas ali que tem um encontro lá na Samambaia, semana, a mesma coisa, né? Elas dizem que para trabalhar no encontro lota, né? E elas dizem que sabe qual é a graça de trabalhar no encontro, né? Não participa de nada. Para cortar a lembrancinha. Assim somos nós. Qual é o nosso fruto? Será que a gente até hoje não está uma árvore plantada sem dar fruto? Já com a folha seca? Lembrem-se do que Jesus falou para aquela planta que não dava frutos. Amaldiçoa e ela secou e morreu. Jesus não nos quer secar e morrer. Mas o nosso egoísmo, o nosso orgulho faz isso. Então a mensagem é: renuncia a tua espada da tua vontade, daquilo que te leva para o pecado. Em outras palavras, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor. E se cair, levanta, porque São João Paulo II diz: santo não é aquele que não cai, mas aquele que se levanta após cair. Segunda mensagem, que é justamente essa sequência: caso venha cair, levanta-se imediatamente, porque a nossa arma é espiritual. Então confessa, reza. Em terceiro, nós precisamos dar frutos. Reconheça a tua miséria e deixe Deus dar frutos em ti. Deus não quer folhas. Deus não quer folhas. Lá no lote do meu tio também tem um pé de uva. Tinha uva, nunca deu uva. Nunca deu uva. Uma tragédia. Aí contaram para minha mãe que uva, quando chegar no mês, tem que cortar as folhas para ele dar fruto. Cortou as folhas. Tá cheio de uva. Não agora, né? Porque já cataram as uvas tudo. Mas corta as folhas no período e na época da uva dá um monte de uva. Por isso que o Senhor fala isso, né? Do parábola do vinhateiro, né? Sempre usando o vinhateiro, né? Das uvas. Você é um pé de uva. E mesmo que você não esteja em pecado, Deus vem cortar essas folhas verdes que não dá fruto. Talvez nós estamos maravilhosos, mas tenha galhos verdes na nossa vida que não dá fruto. O Senhor precisa cortar para que possa dar fruto. Ou a gente vai querer continuar sendo árvores plantadas, mas que não dá fruto. Sempre a mesma coisa, sempre reclamando, sempre murmurando e não dá fruto. Quem aqui quer dar fruto para a Virgem Maria? Levanta a mão. Então, levante-se do seu lugar. Com as tuas palavras, peça ao Senhor, peça à Virgem Maria essa graça de poder dar frutos verdadeiramente, frutos de vida eterna, de não mais ser uma árvore plantada sem dar frutos, só ocupando espaço. Senhor, nós queremos pedir nessa noite que o Senhor possa intervir no nosso coração, para que o Senhor possa nos dar a graça de dar fruto de vida eterna, porque nós precisamos, Senhor, fazer a Tua vontade e não mais a nossa. Nós queremos viver essa santidade, Senhor. Quantas vezes, Senhor, tem sido difícil, tem sido muito difícil, amado Deus, fazer a Tua vontade. Quantas lutas, quantas renúncias, Senhor. E quantas vezes, quando nos deparamos com a renúncia, quando nos deparamos com o Teu chamado a renunciar sobre tudo, quantas vezes, Senhor, somos como Pedro e te negamos porque não queremos renunciar à nossa vontade. Mas hoje, Jesus, nós queremos clamar o Teu Espírito para que possamos, Jesus, fazer a Tua vontade, poder renunciar ao mundo, à carne e ao demônio e fazer
à vontade do Pai. Por isso, ó Imaculada, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, vem em nosso auxílio neste dia. Vós que sois a santificadora dos santos dos últimos tempos, aqui são os teus santos, aqui estão, cheios de misérias, mas aqui está nós, com desejo de santidade. Vem nos modelar para a vontade de Deus, ó Imaculada. Eu posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui e hoje eu sou, mas vive aos teus pés, sentido na vida, minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou, e agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre estou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou, hoje livre sou. Com as tuas palavras, possa ser como Pedro neste momento, chorando amargamente. Se veja como, se quiser, olhe para o crucifixo que está nesta igreja, e como Pedro, peça perdão neste momento, pelas vezes que você preferiu seguir o mundo, pelas vezes que você o negou, pelas vezes que você quis lutar pela espada humana e não pela espada do Espírito. Chore amargamente neste momento, chore amargamente por ter rejeitado muitas vezes o Senhor, por causa da sua vontade, do teu querer. Olhe para si, Senhor, Ele se fez livre pela cruz e ressurreição, e peça perdão neste momento. Chore amargamente neste momento. Senhor Jesus, eu quero pedir perdão por todas as vezes quando eu peguei a arma do meu querer, quero fazer o meu jeito, me entregando na frente de Deus. Quantas vezes não somente o Senhor foi tentado, mas todas as minhas orações, quando eu poderia falar, desejar de Deus, mas eu quero ser santo, verdadeiramente. Eu quero ser perdão dos pecados, toda vez que eu estou novamente, todos os pecados, por causa da sua miséria. Eu sou de miséria, mas mesmo que eu só sou livre aos seus pés, eu necessito só em ti eu sou livre para amar, só em ti eu sou livre para escolher o que somos, Senhor, pela misericórdia, nada somos, venha ao nosso. Hoje livre sou.
vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, delegados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a vós, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvir, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.